Olá, futuros poliglotas, tudo bem com vocês? Hoje eu decidi fazer um vídeo respondendo perguntas sobre o meu primeiro emprego internacional. Se você não me conhece, se você nunca viu nenhum vídeo meu, eu construí uma meta aí de que eu queria um emprego internacional, mostrei para as pessoas como é que eu construí esse meu planejamento, o que é que eu fiz para conseguir meu emprego internacional e agora, em fevereiro de 2022, eu consegui minha primeira oportunidade e estou trabalhando numa empresa de Nova York. E se você não me segue no Instagram, eu vou deixar aqui embaixo o link para você me seguir, porque lá eu pedi para as pessoas me deixarem algumas dúvidas. Eu tenho várias perguntinhas aqui. Dúvidas sobre como é que tá meu emprego, como foi que eu consegui, enfim, dúvidas em geral sobre o meu emprego internacional. Então, se você não me segue, acompanhe lá, porque eu sempre abro as caixinhas de perguntas para vocês tirarem dúvidas aí sobre o que quiserem. Então, foram muitas perguntas, eu vou começar aqui pela da Ana Alice. A entrevista foi em inglês? Sim. Não foi uma entrevista só, foram 3 entrevistas. E eu tive a primeira entrevista com a Lucy, foi uma entrevista bem rapidinha, em inglês, uns 15 minutos mais ou menos. Depois eu tive uma entrevista com o Will, que é o partner da empresa que eu trabalho. E por último eu tive uma entrevista também em inglês com o CEO. Todas as entrevistas foram aí entre 10 e 20 minutos, eu acho que a com o CEO foi a que mais demorou. Mas todas elas foram em inglês porque todo mundo da empresa, tirando eu e meu colega brasileiro, são de lá, então tudo teve que ser em inglês. E assim, né, não tinha como ser em português. A Só Alegria perguntou se você largou seu emprego anterior? Na verdade, gente, é uma coisa bem interessante para contar para vocês. Eu trabalhava numa empresa nacional fazendo praticamente a mesma coisa e eu trabalhava desde outubro e eu já estava planejando, né, que eu queria um trabalho internacional, só que o meu planejamento era passar mais um tempo nessa empresa nacional e depois de um tempinho eu começar a me inscrever em entrevistas, em vagas internacionais. Só que de vez em quando eu gostava de ir testando para ver até onde ia, porque às vezes a gente não tem aquela segurança, a gente acha que não vai dar certo, mas às vezes vai. E aí eu ia, me inscrever em várias, recebia vários nãos, e aí eu recebi o sim para fazer a primeira entrevista. Fiz a primeira entrevista, fiz a segunda entrevista, mas eu continuava no meu trabalho. E aconteceu de eu ser demitida na quinta-feira, e na sexta-feira eu recebi o ok de que eles gostaram do meu trabalho e que eles queriam que eu trabalhasse lá. Eles gostaram do meu perfil e queriam que eu trabalhasse lá. Então assim, não foi que eu larguei meu trabalho anterior. Eu fui demitida, mas eu ia largar de qualquer jeito, né? Porque quando eu conseguisse eu ia dar um tempinho e tal para poder terminar o trabalho que eu estava fazendo. E aí fui para essa nova empresa. E eu não teria condições de manter 2 trabalhos. Não assim, porque é muita coisa para fazer e eu não daria conta. Então, realmente, eu só tô nessa empresa agora. E aí vem a pergunta da Cipri Languages. Com o que você trabalha especificamente? Essa é uma pergunta que muita gente me faz, porque eu entendo que é uma curiosidade, porque assim, muitas pessoas vão entender que é uma porta para elas também conseguirem o trabalho delas internacionais. Eu hoje trabalho como Sourcer, que é uma buscadora. No processo de recrutamento, você tem aquela pessoa que vai atrás dos candidatos e tem aquela pessoa que só recebe os currículos. Então, como eu trabalho com recrutamento de tecnologia, é muito difícil você abrir a vaga lá e os desenvolvedores se inscreverem, principalmente se eles já forem plenos, seniors, então não tem como. Nosso trabalho em tecnologia é todo a gente que vai atrás. Então assim, ele tá lá trabalhando e a gente vai chegar, eu vi que você trabalha em tal empresa, mas você não quer vir pra minha empresa, ela paga mais e tal. E o meu trabalho específico não é entrar em contato com essas pessoas. Na empresa nacional que eu tava, eu fazia todo o processo. Eu procurava a pessoa, eu fazia entrevista, eu enviava pra empresa, mas agora como Sourcer, na verdade, eu só faço a primeira etapa, que é mapear. Então, assim, eu recebo o perfil da vaga, recebo a empresa, com o que ela trabalha, quais são as pessoas mais interessantes, um perfil modelo. E aí eu tenho que ir no LinkedIn, eu uso uma ferramenta no LinkedIn, que é pra ir buscar as pessoas. Então eu tenho que buscar quem eu acho que faz sentido pra vaga, olhando todos os critérios, e enviar para os meus colegas fazerem a parte de entrevista. Parece muito simples assim à primeira vista,
mas exige que você conheça o mercado, que você conheça a história da pessoa, porque nem sempre as pessoas colocam todas as informações no LinkedIn. Então você precisa entender, por exemplo, o caminho que ela fez, como é que ela pode estar, para poder arriscar. Então eu trabalho com isso, na área de recrutamento de tecnologia. Leila Lopes, como você conseguiu? Onde procurou vagas e como se preparou? Várias perguntas em uma só. Eu consegui meu trabalho, assim como o meu anterior e o meu anterior, no LinkedIn, que é uma ferramenta, uma rede social, né? Para quem quer falar sobre coisas profissionais, por mais que hoje ela esteja meio bagunçada assim, mas ela é uma rede voltada para a parte profissional. Então você vai lá, você cria um perfil para sua empresa, você cria o seu perfil como profissional, é tipo um currículo, uma rede social de currículos. E aí abriu a vaga, tinha vaga lá, e tava dizendo que era remota para o mundo inteiro, e aí eu me inscrevi em várias ao mesmo tempo, olhei sim as empresas antes, e aí eu achei interessante porque é uma startup de recrutamento, é internacional, tá começando, que era o que eu queria, então eu me inscrevi nessa vaga e eu consegui pelo LinkedIn. Eu procurei pela ferramenta do LinkedIn vagas, muita gente não acredita que é possível conseguir vagas no LinkedIn, mas é sim. Você precisa usar algumas estratégias para poder fazer seu perfil ser mais interessante, para poder fazer com que as pessoas te busquem, mas é sim, é tanto que eu trabalho arranjando trabalho para as outras pessoas pelo LinkedIn, então é uma ferramenta possível. Como eu chamo de produção, a produção, que é a Patrick, conseguiu um trabalho pelo LinkedIn também. Então, é possível, você só precisa fazer com que o seu perfil seja interessante para quem está recrutando. E como eu me preparei, é uma pergunta que é a pergunta de milhões. Porque, na verdade, eu já me preparo há muito tempo. Desde quando eu criei o canal, na verdade, eu tenho esse planejamento. Quando eu terminei a minha pós, lá em 2018, eu já tinha esse planejamento de trabalhar numa empresa internacional, mas eu não sabia como. E aí eu fui procurando qual vaga, onde eu poderia me encaixar, porque assim, eu sou graduada em psicologia, tenho uma pós-graduação em gestão de pessoas e comportamento organizacional, e eu comecei a pensar em que eu poderia trabalhar para ser possível fazer isso de uma forma remota e que fosse fácil de conseguir. Fácil, entre aspas, que o mercado tivesse aquecido. E aí eu fui para a área de recrutamento, descobri a parte de recrutamento em tecnologia e acabei indo para essa área. Então tem muito tempo que eu fui me preparando, melhorando no inglês, buscando informações da área de recrutamento em inglês, da área de tecnologia em inglês. Então assim, eu fiz todo o meu plano de estudos. Esse que eu mostro para vocês aqui, como organizar plano de estudo, como fazer meta, tudo isso foi voltado para conseguir meu trabalho internacional, que era a minha meta de inglês. Então assim, foi bastante tempo de preparação. Praticamente o tempo que o Jornada Poliglota existe é o tempo que eu vim me preparando para esse trabalho. Então assim, não foi do dia para noite, tá? Em que a Taiá Nogueira, em que momento você se sentiu pronta para dizer meu inglês é fluente e posso arriscar? Então, essa é uma pergunta que muitas pessoas fazem, porque realmente é uma pergunta que deixa a gente muito, assim, é difícil da gente responder, deixa a gente muito perdido. Mas eu percebi que eu poderia me jogar assim nessas vagas e tentar quando eu já consegui entender séries e quando eu conseguia participar de grupos de conversação, conversar com as pessoas. Eu hospedei uma menina aqui na minha casa, não, na casa da minha mãe, quando eu morava com minha mãe em 2018. E ela é alemã, Sophie, mas a gente conversava em inglês. Eu participei da ESEC e lá a gente conversava com muita gente em inglês porque eram estrangeiros. Então é uma ótima oportunidade. Participem de grupos de conversação. Tem o Talk and Talk, tem o Clube Poliglota, que tem em vários lugares. Aqui tem em Salvador, tem tanto online quanto presencial. Agora na pandemia só tem online. Mas participem de conversas, vão tendo contato com pessoas que falam outros idiomas, com estrangeiros. Às vezes tem alguém que está querendo aprender ou praticar português e não tem com quem conversar, você pode descobrir essa pessoa, aí você dá dica de português, ela te dá dica de inglês. Então assim,
Hoje, com a internet, é muito difícil você dizer que você não tem com quem praticar, você não tem como praticar. Aí, quando eu percebi que as pessoas me entendiam, que eu entendia as pessoas, que a gente conversava, eu falei, não, então agora eu vou começar a me jogar nessas entrevistas, vou começar a tentar, né, vai que eu fiz, essa foi minha terceira entrevista. Nas duas primeiras, a questão assim mais foi por conta da experiência, eu tinha bem menos experiência, as empresas eram diferentes, então elas buscavam pessoas com um pouco mais de experiência, e nessa não era necessário ter muita experiência, então casou direitinho, porque meu inglês não houve nenhum problema, e também não teve problema com a questão da experiência. Então, na verdade, quando você diz que você sabe, na verdade você não sabe, você tem que se arriscando, vai que dá, né? Então, assim, eu imagino hoje que se eu for para, por exemplo, os Estados Unidos, ou se eu for para a Inglaterra, eu vou ter dificuldade. Eu vou ter dificuldade porque é diferente você conversar com as pessoas online, com uma, duas pessoas, e você conversar com pessoas que têm sotaques muito diferentes. Mas é isso, a gente tem que se arriscando e tem que ir tentando, porque senão a gente nunca vai pra frente, a gente nunca vai conseguir falar, porque a gente sempre vai achar que não pode. A mesma coisa eu falo com o alemão. Eu tenho dificuldade para conversar alemão, eu entendo tudo que minha professora fala, eu leio, eu assisto vídeo, mas na hora de falar é difícil por causa da gramática. Mas eu vou tentando, um dia vai dar certo, né? Só não posso desistir. A pergunta da Vanessa VSM. Você trabalha para empresa internacional ganhando em real ou em dólar? O que vocês acham, gente? Se o meu planejamento era um trabalho internacional remoto, é óbvio que eu queria ganhar em dólar. E assim, eu preciso dizer para vocês que para a empresa e para o mercado americano, eu sou uma mão de obra muito barata, assim como os outros brasileiros. Mas para os padrões brasileiros, na profissão que eu estou tendo hoje, para eu ganhar isso numa empresa nacional, eu deveria ter uns 6, 7 anos aí de experiência e tá numa empresa bem grande, bem boa assim, porque é muito difícil a remuneração de hoje, eu ganhar numa empresa nacional fazendo o que eu estou fazendo hoje, eu acho que é praticamente impossível. Então, é óbvio que eu estou ganhando em dólar. E o dólar tá 5 e alguma coisa, então assim, nesse momento tá sendo muito benéfico pra mim. E eu digo pra vocês, gente, o mercado, especificamente de tecnologia, não só de recrutamento, mas tudo que envolve tecnologia, tá pedindo muita gente e pagando em dólar, e o dólar tá 5 reais. Então, por favor, gente, aproveitem. E as duas últimas perguntas, da Joana Alves. Qual foi a diferença que eu percebi entre o mercado de trabalho, no caso, o trabalho em si aqui, numa empresa brasileira, e numa empresa dos Estados Unidos? Tem 2 semanas, como eu falei pra vocês, que eu estou na empresa que eu tô agora. E as principais diferenças que eu percebi foram, as reuniões, elas são super pontuais, elas duram o tempo que elas precisam ter, então se foram 15 minutos, elas vão ter 15 minutos, e é tudo muito direto. Para quem gosta, por exemplo, de trabalhar num ambiente onde você conversa muito sobre sua vida pessoal, onde você é muito amiguinho de todo mundo, talvez tenha um pouquinho de dificuldade, porque assim, não é que as pessoas são frias, mas geralmente as nossas reuniões são e aí pessoal, como é que foi? Se for uma segunda-feira, o que vocês fizeram no final de semana? Fiz isso, pronto. Vamos agora começar a reunião, vamos falar sobre trabalho, tchau, tchau. Então, assim, é muito direta a comunicação e é muito, assim, de ser muito profissional mesmo, sabe? No chat de trabalho só se fala sobre trabalho, no momento de trabalho, na reunião de trabalho só se fala de trabalho. Então, essa é uma diferença que eu percebi em relação ao mercado daqui. E uma outra coisa que eu percebi é que existem nomenclaturas diferentes para as vagas, e existem vagas que não são muito comuns aqui. Por exemplo, o meu cargo hoje, não é que ele não existe aqui no Brasil. Eu já fiz esse mesmo trabalho na primeira empresa que eu trabalhei de TI, de recrutamento de TI, na verdade. E fora isso, eu não vejo com muito comum esse trabalho de você ser sourcer. Geralmente você é o recrutador, você já faz todo o processo direto. Então, assim, não só do meu cargo, mas dos cargos que eu faço tem diferença. Então, você vê aí, tem muita diferença entre a pessoa ser sênior e ela ser, tipo, o mais alto cargo. Aqui, geralmente a pessoa é sênior, depois ela vai para um especialista ou ela vai para um gerente. Lá não, ainda você tem staff, você tem principal,
Tipo, tem uns outros cargos bem entre você ser senior e você ser uma pessoa já do mais alto cargo. E é diferente disso daqui, né? De como é que tá aqui no Brasil. E a outra questão é a remuneração, porque assim, a remuneração lá para as pessoas que fazem recrutamento da área de tecnologia é muito alta. Eu fico chocada quando eu vejo os salários, é muito alto. E é muito chocante a discrepância entre o que é pago lá e o que é pago aqui no Brasil. Então, assim, se você sabe falar inglês, se você já tem essa experiência, procura um trabalho que tenha como você fazer remotamente, porque tem muita vaga aberta e as remunerações são muito boas, mesmo pra gente que mora aqui no Brasil, então eles vão pagar um pouco menos, mas a gente vai acabar recebendo 5 vezes mais, então vale super a pena. E a última pergunta é se eu vou morar lá. Esse trabalho específico não exige que eu more lá, é tanto que eu busquei porque eu queria que fosse remoto, porque não está nos meus planos me mudar agora, eu preciso... Como eu gosto de planejar as coisas todas, antes eu não gosto de fazer nada no impulso, eu ainda tenho muitas coisas para planejar, então não é uma coisa que eu pretendo fazer agora. Eu pretendo viajar, conhecer lá e tal, mas para morar mesmo não é uma coisa de agora, então eu não vou morar por lá agora, até porque eu ganho em dólar gastando em real, então é 5 vezes mais, mas se eu fosse para lá, com o que eu ganho hoje, seria muito pouco. Então, assim, não tem condições. Eu preciso criar uma experiência, eu preciso me acostumar ao mercado para daqui pra frente pleitear outras vagas maiores e ganhar mais. E aí sim ter condições de morar lá. Mas por enquanto vou ficar aqui no Brasil, ganhando em dólares e gastando em real, que é a melhor coisa que eu faço nesse momento. Então essas foram as perguntas que me fizeram. Não me fizeram perguntas muito assim sobre documentação, enfim, mas se vocês quiserem, comenta aqui embaixo como é que foi, quais documentos eu precisei assinar, como é que eu vou receber pagamento, porque essa é uma dúvida que muita gente tem. E se vocês quiserem também perguntar sobre o trabalho, coisas que eu não contei, deixem aqui embaixo e não esqueçam de de me seguir lá no Instagram, mas se inscrevam também no canal, mas de me seguir no Instagram, porque eu sempre abro essas caixinhas e tal, e aí vocês podem tirar as dúvidas. Então é isso, espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Busquem os trabalhos internacionais de vocês e olhem aqui embaixo, porque eu tenho um curso que é o Guia do Estudante de Idiomas que Trabalha Fora, que é baseado em tudo que eu fiz para hoje eu conseguir esse meu trabalho internacional. Então vocês podem dar uma olhadinha aqui embaixo, para esse filme é bem legal. E é isso, eu espero vocês no próximo vídeo e tchau!